quero ler um texto da palavra de Deus com você nessa noite. Se encontra em 2 de Samuel, no capítulo de número 23. Essa é mais uma daquelas histórias de um personagem bíblico que nós conhecemos tão pouco acerca dele, mas às vezes o registro de algo que ele fez, de uma decisão, de uma atitude, de uma postura de fé, determinou a sua presença aqui neste hall, de pessoas relevantes, de pessoas capazes de influenciar as nossas vidas, de pessoas capazes de, com o seu exemplo, tocar o nosso coração. A história deste homem, que nós vamos ver aqui agora, ela dista de nós cerca de 3.000 anos praticamente. Olha só. E 3.000 anos depois, alguém de que a gente não sabe quase nada acerca dele, está falando e está influenciando a nossa geração. Está fortalecendo a nossa fé. Está nos projetando a níveis mais elevados de fé, de convicção, de espiritualidade. E é por isso que eles estão aqui. Os seus nomes estão nesse registro histórico, mas dentro de um contexto bíblico. Tudo que está aqui tem um significado, tem um porquê. Tudo que está aqui nos quer falar, tudo que está aqui clama a nós, tudo que está aqui vem da parte de Deus para nos dizer que devemos agir assim ou que não devemos agir assim. Mas de alguma forma esses personagens todos, essas histórias todas estão aqui com um propósito de Deus para falar o meu e o teu coração. E o quanto nós estamos precisando de ouvir a Deus, não é? Neste mundo de tantas perturbações, de tanta conturbação, a gente olha para um lado, para o outro e vê tantas incertezas aí fora, não é? E a única certeza que nós temos é que o Senhor é fiel e a sua palavra se cumprirá. E é nisso que nós nos temos agarrado como igreja. E nós precisamos estar firmes no Senhor para passarmos por todos esses momentos de tribulação. Nós não sabemos o que o futuro nos aguarda. E eu vejo tantas pessoas fazendo tantos planos para o futuro, e eu quero que você planeje realmente, eu quero que você sonhe, eu quero que você tenha expectativas positivas acerca do futuro, mas nunca se esqueça de uma coisa: o futuro depende de Deus, tudo está nas mãos do Senhor. O que nós precisamos é estar preparado para a nossa eternidade, porque o que nós estamos vendo aí está determinando a volta de Cristo, e eu creio que Jesus vai voltar. Você crê nisso? Amém? Eu creio que Ele vai voltar, e eu creio que nós precisamos estar preparados. E uma das formas de nós nos prepararmos é estarmos firmes nas nossas decisões, nas nossas convicções em relação àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Lá no capítulo 23 de 2 de Samuel, os versículos de 11 e 12, apenas 11 e 12. Talvez você já tenha ouvido histórias acerca deste personagem, mensagens, não é? Eu mesmo já preguei sobre isso. Mas às vezes esses nomes vêm a nós, e desde segunda-feira, eu acho que eu citei isso no curso de liderança, né? E este personagem ficou no meu coração. Assim diz a palavra de Deus, versículos 11 e 12. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Olha só, olha que pequeno registro, mas tão relevante. Nós estamos falando aqui dos homens que foram os grandes de Davi, os heróis de Davi. Se você começar a buscar e a conhecer a história de Davi, você vai ver que num determinado momento da sua história, mesmo ungido como rei, mesmo sendo genro do rei Saul, ele teve que fugir da presença do rei. E ele buscou refúgio em uma caverna. Ele foi morar ali, ele foi habitar naquela caverna, sozinho, solitário, esquecido, talvez, por muitos, mas lembrado por Deus. E Deus, ele presenteia Davi com um grupo de homens. 400 homens se juntam a Davi. Estes homens não eram homens dos quais você escolheria, talvez, para estarem ao seu lado. Porque a palavra de Deus diz que estes eram homens amargurados, alguns deles endividados, alguns deles decepcionados com o que estava acontecendo talvez em sua nação, com talvez a própria história de suas vidas. E eles migraram para estar com Davi.
Mas Davi conseguiu enxergar neles aquilo que Deus havia enxergado. E por isso Deus moveu o coração daqueles homens para irem até Davi e para formar com ele um exército poderoso na terra, o exército do Senhor. E eles estiveram ali com Davi, além da família de Davi, dos irmãos de Davi, eles se juntaram a Davi. E agora, já no fim da história de Davi, quando fala-se dos valentes de Davi, nós vamos encontrar Samá entre os valentes de Davi, entre os 3 principais destes homens. E eles eram pontuados como valente pelos seus grandes feitos. Mas para se tornar um valente no exército de Davi, para se tornar um valente aos olhos de Deus, não se dependia apenas da valentia propriamente dita, mas mais do que isso, ou para mais do que isso, da motivação que estava no coração. Se você quer ser alguma coisa que chame a atenção de Deus, não adianta só sê-lo da perspectiva do mundo, pelos critérios e pelos requisitos do mundo. A primeira coisa que Deus vai buscar no seu coração é aquilo que te motiva a fazer tal coisa. É o que está sustentando a sua atitude, motivando a sua atitude. Então Deus, Ele percebe para além daquilo que é o exterior, porque como disse o próprio Samuel, o profeta Samuel, quando Deus fala com Samuel, quando ele estava na casa de Jessé o Belamita, pai de Davi, quando foi ungir Davi, e ele viu em um dos irmãos de Davi a pessoa certa, porque ele a avaliou, né? Pela estética, pela postura, pelo exterior, e Deus fala com ele e diz: olha, Deus não vê como o homem vê. E por que isso? Porque Deus vê o coração do homem. E Deus escolheu Davi porque conhecia o coração de Davi e sabia quais eram as motivações, os anseios que estavam dentro do seu coração. E agora homens assim estavam junto com Davi, e esses homens se tornaram guerreiros inigualáveis, homens que eram determinados por uma força não só exterior, não só pela destreza de suas mãos, não só pela capacidade que tinham de entrar e de sair, de guerrear, não só pela capacidade que tinham, pelo conhecimento da arte da guerra, de saber lutar, de saber atacar, de saber se defender, mas pela motivação, o que determinava as suas ações. Porque por mais valentia ou destreza que nós tenhamos, às vezes nós abrimos mãos de muitas coisas porque achamos irrelevantes, porque não existe uma real motivação em nosso coração. Ou às vezes nós nos empenhamos em muitas lutas e em muitas batalhas porque estamos determinados por um sentimento, por uma visão, por um propósito meramente egoísta, que diz respeito a nós mesmos e nada mais. Estamos buscando o que é um benefício pessoal. Mas aqui na história deste homem, e essa história é relevante porque ela traz um ensinamento muito profundo para as nossas vidas, e nós precisamos observar isso. Então a palavra de Deus diz que este homem foi um dos 3 primeiros valentes de Davi, e a sua ação foi uma ação maravilhosa. É dito de outros aqui, quando ele começa a falar, ele não era o primeiro, ele vai falar sobre alguns daqueles que se mostraram assim, como personagens de um filme. Tamanha valentia desses homens. Os homens, nos seus atos de bravura, eles enfrentavam assim um exército muito maior. Eles lutavam, né? Existem aqui aqueles até que lutaram contra leões, que lutaram contra homens de muito maior estatura do que eles, como foi o próprio rei Davi, ainda sendo muito jovem. Davi derrota um gigante, um homem de uma estatura, de uma capacidade tão grande para a guerra, para a batalha, mas Davi o suplanta. Davi demonstra que aquele que caminha na força de Deus é maior do que qualquer obstáculo, do que qualquer gigante, do que qualquer muralha, do que qualquer empecilho. Porque Davi demonstrou que quando a confiança do homem não está na força do seu braço, mas na força do seu Deus, ele vai em frente, ele caminha e ele triunfa sobre tudo e sobre todos. E aqui nós encontramos no exemplo de Samá algo parecido. Primeira coisa que o texto nos diz é que ele estava em uma das cidades de Israel, ele estava em Leí, e havia uma plantação de algo muito simples. Naquele tempo, Davi ainda não era rei, e os filisteus invadiam a terra e saqueavam a terra, e impunham a Israel um sofrimento muito grande. Nós sabemos que naquela época existia um rei que havia sido coroado também por Saul, e que havia um exército, mas eles não davam conta de tantas investidas dos filisteus,
nem dos inimigos do povo de Israel. Então, esses filisteus entravam nos campos e saqueavam. Mas um dia, eles foram surpreendidos por algo muito diferente. Por alguém de atitude, não só, como eu disse aqui, a coragem, a valentia, a destreza, mas a motivação. Porque diz a palavra de Deus, que ali os filisteus se juntaram em Leí. Nós não estamos falando de 2 ou 3 ou 5 filisteus. Nós estamos falando de uma guarnição. Nós estamos falando de um grupo do exército dos filisteus. E eles eram conhecidos por serem homens bravos, implacáveis com seus adversários, com seus inimigos. E quando eles sobem ao campo, a palavra de Deus diz que havia ali uma plantação de lentilhas, o que era importante para o povo de Israel. Hoje a gente despreza essas coisas, né? Porque você vai ali no supermercado e você tem quilos e quilos de feijão, de lentilha, de várias espécies, né, ali, que você, de várias variedades, melhor dizendo, de feijão e tal, você pode comprar, não é, e consumir. Mas aqui era tudo que eles tinham para serem sustentados. E então aquilo era muito valioso para todos eles. Aquilo era muito importante para as famílias daquela cidade. Não era qualquer coisa. Não sabemos o tamanho daquele campo, nem o quanto ele proveria acerca daquele povo ali. Mas o que nós encontramos aqui é que a palavra de Deus diz que o povo fugiu diante dos filisteus. Então a gente entende que existia um povo que estava cuidando daquele campo, que estava trabalhando por aquele campo, que estava laboreando naquele campo, que aquele campo tinha uma determinada importância para aquelas pessoas, e por isso elas estavam ali. Talvez porque receberam para estar, talvez porque dependesse daquela comida, talvez porque de alguma forma fosse ali o trabalho deles, né? A tarefa e a obrigação deles, mas eles estavam ali, e eles estavam trabalhando e cuidando daquele campo, e de repente alguém deve ter gritado: vem os filisteus, vem uma guarnição dos filisteus, e eles sabiam que quem ficasse ali poderia morrer. Então eles avaliaram a situação e eles pensaram: não vale a pena morrer por esse campo de lentilhas, não vale a pena morrer por esse pedaço de terra, não vale a pena morrer por alguns sacos, né, deste pequeno feijão que nós vamos aqui juntar depois, e isso vai servir de alimento. Então assim, olha, a gente vai até passar privação, isso vai dificultar a nossa alimentação, isso vai trazer um nível de problemas para a nossa vida, mas a gente não tem o que fazer, nós estamos realmente em desvantagem. Esses homens têm espadas, escudos, lanças, eles têm uma preparação, e nós não temos nada disso, então nós vamos cair fora, e vamos entregar este campo. O campo ali era o campo na terra de Israel, terra de Deus, terra que Deus deu a eles, algo que lhes foi dado pelo próprio Deus. Nenhuma nação é igual a Israel. Por que nenhuma nação é igual a Israel? Porque nenhuma nação tem uma terra dada por Deus, como Deus deu aquela terra a este povo hebreu. Olha, isso é maravilhoso, não é? Olha para o Brasil, não é? O Brasil aqui, a gente, uma mistura de povos, desde os indígenas que já existiam aqui, com os europeus que vieram, e depois africanos, e houve essa grande mistura, essa miscigenação, né? Depois até orientais vieram para cá, mas a gente tem os limites do nosso território nacional, que é tão importante, mas isso é uma convenção humana. Nós convencionamos que este é o território brasileiro, como convencionamos o território da nossa vizinha Argentina e outras nações aqui vizinhas, ou outras nações em outros lugares. Mas Deus, Ele desenhou o mapa da terra de Israel e entregou aos hebreus. Então esta era uma possessão que lhes fora dada pelo Senhor. Isso é importante demais, não é? Mas mesmo assim eles fugiram. E a palavra de Deus diz então que havia uma decisão a ser tomada naquele lugar. Ou você luta, ou você foge. O que você tem feito? O que você tem feito diante daquele que é o terreno que Deus te deu, que é o que Deus entregou na sua mão? E nós podemos falar de tantas coisas, não é? Nós poderíamos falar essa noite de família, nós poderíamos falar essa noite de trabalho, nós poderíamos falar de tantas coisas, usando este exemplo e fazendo uma aplicação em nossas vidas. Nós poderíamos usar esse exemplo aqui para falar de qualquer área de nossa vida. Mas é importante que você também entenda o que fazer. O que fazer para que nós não sejamos saqueados pelos nossos adversários, não é? Nós
estamos finalizando o mês que estamos falando sobre transbordar, tá? E aqui é uma necessidade. Este homem teve uma necessidade de ir além dos seus limites, porque ele era um ser humano como qualquer outro. Ele era um homem comum, talvez um homem preparado para a batalha, mas ele era um homem comum, naquilo que é uma definição do ser humano. Somos assim, carne e osso, não é? Somos todos assim, limitados, cheios de falhas. Mas ele tomou uma decisão. E qual é a decisão dele? Todo mundo fugiu. Então ele toma talvez lá uma lança, ou ninguém sabe o que é o certo, que ele tinha nas suas mãos. Mas a palavra de Deus diz que ele não aceita ser saqueado. Eu acho que Deus busca uma igreja assim. Uma igreja que decide lutar. Uma igreja que não aceita perder o que é seu, por herança, por direito. Uma igreja que não aceita desvalorizar o que é seu e dizer: não vale a pena a gente lutar. Não vale a pena a gente lutar, quem sabe, pela edificação da igreja. Não vale a pena a gente lutar pela obra de Deus. Não vale a pena a gente ficar insistindo nessas coisas. Não vale a pena lutar pela vida daquela pessoa. Não vale a pena a gente pregar o evangelho. Esse povo aí parece que está com ouvidos, sabe, surdos, tapados. Não vale a pena a gente perder o nosso tempo. Para que nós vamos nos empenhar em estar buscando uma estratégia de Deus, uma visão de Deus, para que a gente possa alcançar A ou B ou C? O evangelho está sendo pregado para quem quiser que ouça, não é? E às vezes nós estamos abrindo mão da vida de pessoas as quais são tão relevantes do ponto de vista das ligações familiares, emocionais. Mas diante de qualquer dificuldade, a gente abre mão daquilo. A gente abre mão também de tantas coisas que são relevantes do ponto de vista da nossa própria espiritualidade, da nossa edificação, daquilo que nos vai levar ao crescimento espiritual, à edificação espiritual, ao fortalecimento da nossa fé. E muitas vezes a gente diz: não vale a pena, vamos abrir mão. Não vale a pena enfrentar os adversários. E se esse negócio der ruim? E se eu não conseguir suplantá-los? E eu só não conseguir defender aquilo que eu estou pensando que, sabe, eu vou ter vitória. Eu penso aquele homem só, e aqui aparentemente ele estava só, diante daquele grupo de soldados, e ele pega talvez a sua lança ali, e a palavra de Deus ela traz algo importante, não é? É que de certa forma a valorização e a forma dele ver aquele pequeno campo de lentilhas foi completamente diferente. Você sabe de uma coisa, irmãos? Os que ficarão na igreja, eu não estou falando da Igreja Batista da Paz, não. Escute o que eu estou lhe dizendo. Os que ficarão na igreja são aqueles que aprenderam a valorizar as pequenas coisas. Porque nós estamos enfrentando dias difíceis. E dias mais difíceis ainda virão pela frente. Pois a palavra de Deus assim nos alerta. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui: olhe com valorização tudo que é de Deus na sua vida. Olhe com valorização a voz que Deus te deu para louvar a Ele. Olhe com valorização o carro que Deus te deu dentro da igreja. Olhe com valorização tua família que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu. Olhe com valorização o tempo de aprendizado que Deus te dá, a saúde que você tem, aproveite-a. Olhe com valorização para servir a Deus. Olhe com valorização cada culto da sua igreja, cada trabalho da sua igreja. Olhe com valorização o dom que Deus te deu. Se você prega, se você toca, não despreza o dom que é em ti, como disse o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Valoriza tudo que Deus te deu. Não abre mão daquilo que Deus te deu, porque existe adversários. Não são os filisteus, mas aqueles mesmos que moveram os filisteus no passado. Essa força demoníaca que se levanta em oposição contra nós em todo o tempo, nos querendo fazer desistir daquilo que são as dádivas, as bênçãos, daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Quantas pessoas, meu Deus, têm aberto mão dos seus ministérios, das suas vocações, dos seus chamados dentro da casa de Deus. Quantas pessoas que pregavam, jovens, onde estão esses jovens? Quantas pessoas que estavam aqui
dramatizando, fazendo, acontecendo dentro das igrejas. Abriram mão disso, porque talvez um dia olharam e disseram: não vale a pena. Talvez eu possa alcançar algo melhor lá fora. E desistiram da sua vocação, do seu chamado, do seu dom, do seu talento. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu. Não trate como coisa comum aquilo que é santo. Como disse Deus a Jeremias: se tu apartares o santo do profano, tu serás como minha boca. Olha que palavra. As pessoas têm tratado como comum aquilo que Deus lhes deu, e não têm valorizado aquilo que Deus lhes deu. Agarra o que Deus te deu e luta por isso. Decida-se lutar. Não fuja, não abra mão. Então isso é muito importante. Primeira coisa aqui é a valorização, mas também vem a determinação. É você dizer: eu estou determinado a ir até o fim. Então, quando ele se determina, ele faz uma via inversa. Você pode imaginar todo aquele povo correndo, fugindo, desesperado. E assim, gente assim, né? Quando um corre é uma coisa, mas quando corre é uma multidão, parece que o medo de um transfere para o outro, e aí você vai somando medos. Você vai somando pavores, não é? Você vê alguém correndo e diz assim: eu não sei porque essa pessoa está correndo, mas eu vou correr também, porque deve ser alguma coisa ruim, não é? Vem lá 3, 5, 4 correndo, gritando: corre, 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 corre. Quem é que fica, não é? E este medo se soma. E aí outros vêm e começam a temer juntos. Imagina esse povo todo correndo numa direção, numa rota de fuga. E eu penso que Samar procurou saber o que está acontecendo. Uma guarnição dos filisteus vem subindo o campo, e nós estamos fugindo por causa da nossa vida, por amor à nossa vida. Entra um princípio aqui tão poderoso, né? Jesus Cristo disse: quem amar a sua vida, não é? E não perder a sua vida por amor de mim. Então, se você tiver uma valorização da sua vida e quiser achá-la, você perderá. Mas quando você decide perder a sua vida por amor de Cristo, você vai achá-la. Agora eu encontrei o versículo. Não é verdade? Mas isso é tão profundo, irmãos, porque é exatamente disso que nós estamos falando aqui. Esse camarada não olhou ali o valor dessas lentilhas, como se ele fosse negociar isso. Ele não pensou nisso. Ele pensou na afronta que eram esses adversários de Deus entrarem na terra de Deus e virem saquear aquilo que era a bênção de Deus para a vida do povo de Deus. E ele pensou no seu coração: eu não aceito isso. E existia uma determinação no seu coração. E ele disse: não, eu vou fazer o caminho inverso. O povo corre para cá, e Samar passando no meio de todo mundo. Eu acho que as pessoas correndo, apavoradas e olhando para trás, dizendo: quem é aquele maluco que vai ali subindo o campo? Quem é aquele doido? Todo mundo escondido de longe olhando. Aquele sujeito lá, com a lança talvez na mão, no meio do campo. Olha a postura. Esteja no lugar certo, esteja na posição certa. O que é que a palavra de Deus aqui, versículo 12: Samar pôs-se no meio daquele terreno. Quem faz a diferença nunca está nas beiras. Quem está nas beiras é aqueles que não querem se aprofundar. Quem está nas beiras são aqueles que querem ser vistos para que seja dito: participou de alguma forma. Mas quem quer fazer a diferença está no meio, está no centro, está onde Jesus está, e Jesus sempre está no meio. Quando a palavra de Deus vai falar lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, sobre as igrejas e aquilo que era de moestação do Senhor, e na visão de João, a palavra de Deus diz que ele viu os castiçais e ele viu Cristo no meio dos castiçais, porque Jesus, ele não fica nas beiras, ele vem para o centro, onde as coisas acontecem, onde está a força que move todas as coisas. É ali onde Jesus se coloca, no centro de todas as coisas. Tem gente que fica com o pé lá, outro cá, eu estou meio lá, eu estou meio cá. O importante é que eu estou aqui, pisando nessa linha divisória, mas dizendo assim: meu pé também está aqui dentro. Mas Deus está contando com aqueles que vão para o centro.
Então ele foi na ousadia do Senhor. Ele se colocou no meio daquele campo. Ele não ficou lá na pontinha, o campo lá, ele aqui na pontinha. Quando os filisteus dissessem: olha, fiquem lá, mas pensando qualquer coisa, é tempo de eu correr aqui, não é? Ele foi para o meio, disse: olha, nem que eles me cerquem aqui, mas aqui eu quero dizer uma coisa, é um recado psicológico a eles: ó, isso aqui não é terra sua, nós estamos no meio do que é nosso, tomando posse do que é nosso, nos envolvendo com o que é nosso. Não estamos nas beiras, mas nós estamos no meio aqui. E ele se coloca ali. E eu penso que aqueles filisteus chegaram e subestimaram a capacidade daquele homem, né? Porque de fato, do ponto de vista humano, da força do braço, ele não teria nenhuma condição de vencer tantas pessoas. Isso não foi um agir humano, mas a palavra de Deus diz que o Senhor efetuou grande livramento através dele. Que coisa extraordinária, hein? Você pode pensar, o homem valoriza o que Deus colocou na mão do seu povo. E ele diz: olha, eu não vou abrir mão disso aqui. E não é por causa só do valor disso aqui, não. É porque isso aqui é terra de Deus. E eu estou disposto a dar até minha vida pelo que é de Deus. E as pessoas às vezes não compreendem isso. E por não valorizarem, elas estão sempre dispostas a abrir mão daquilo que é do Senhor. Então Samar, ele se tornou alguém cuja relevância atravessou décadas, séculos e até milênios para falar ao nosso coração. Irmãos, nós estamos olhando para uma igreja que muitas vezes está em fuga, que muitas vezes está fugindo dos seus adversários. Nós estamos vivendo um tempo de muita crise de identidade espiritual, de muita crise de fé, porque nós estamos vivendo uma geração de uma igreja infantilizada, de uma igreja determinada por emoções. O que vale são as mensagens, que às vezes criam uma ambiência de emoção, para te fazer sentir que você é uma pessoa que talvez seja desprezada por tantos, ou que você, mais que Deus, é o seu centro das atenções de Deus. E assim são os discursos de hoje, que vitimiza o ser humano, enquanto a palavra de Deus não diz que o ser humano é vítima de nada, muito pelo contrário. De que se queixa um homem vivente, diz o profeta Jeremias, queixa-se cada um do seu próprio pecado. Eu não olho para a Bíblia e vejo a Bíblia trazendo essa imagem para os homens de vítimas, como muitos hoje têm feito crer a uma igreja infantilizada. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: vocês são crianças, meninos na fé. Eu não pude tratar vocês com alimento sólido, mas só com leite, porque no meio de vocês, e ele começa a pontuar aquilo que acontecia no meio da igreja: ciúmes, disputas, preferências. E ele diz: essa infantilização está impedindo o desenvolvimento de vocês. Vocês precisam crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, e entender o que de fato tem valor, o que é relevante aos olhos do Senhor, o que é relevante no coração de Deus. Mas existem muitos que aprisionam a alma deste rebanho. Há muitos que fazem do rebanho do Senhor prisioneiros, com aqueles discursos cheios de uma psicologia, não é? Que levam as pessoas a acharem que elas são umas pobres coitadas, mas sempre tem aquele bálsamozinho para dizer a elas: mas não se preocupa não, porque você é o tchutchuco, a tchutchuca de Jesus. Então, tá tudo legal. Eu não, eu quero ser um Samar de Deus, que é muito diferente. Essa postura aqui, ó, porque muitos aqui poderiam correr e dizer assim: por que essas coisas acontecem? Hoje o Tiago até citou aqui na fala de uma preletora dos Estados Unidos, né, onde ela falando sobre isso, né, esse questionamento que existe na nossa alma: por que essas coisas acontecem conosco? Por que essas coisas acontecem com a igreja? E esse questionamento, às vezes, ele sempre é direcionado a Deus, mas também existe um traço de responsabilização que a gente tem, dizendo assim: talvez, olha Deus,
Você podia ter evitado isso, o Senhor podia ter evitado isso na nossa vida, o Senhor podia ter evitado isso na nossa história. E como Deus fala ao coração dela e diz, não é? A questão, o problema não sou eu. Por que vocês permitem isso? Jesus Cristo disse à sua igreja: todo poder foi me dado a Jesus nos céus e na terra, por isso em meu nome vocês irão. Nós carregamos o poder de Cristo, aleluia, nas nossas vidas. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, aleluias. E por que nós estamos abrindo mão das coisas que são de Deus para a nossa vida? Fugitivos em meio das batalhas, fugitivo diante da mera menção do levante do inimigo, dos perigos. Vem uma luta, Deus me abandonou, Deus me abandonou, a igreja não liga para mim, pastor se esqueceu de mim. É assim ou não é? Isso é triste, mas é verdadeiro. É tempo da igreja sair do jardim de infância e se colocar na postura, não dos valentes de Davi, mas dos valentes de alguém que é muito maior do que Davi, dos valentes do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É tempo de nós nos levantarmos, irmãos. Não me venha querer me enfraquecer com esses discursos mimizentos. Eu prefiro ser como os Samás da vida, como esses homens aqui, como estes homens que tiveram uma motivação em seus corações. Eu não estou querendo provar nada para ninguém, talvez Samar pensou. Não é isso que me motiva. Não sou mais forte do que eles, mas existe uma fé em meu coração que me diz que maior é aquele que está comigo do que todos esses que estão aí fora. E ele se coloca ali, e ele não foi ali para morrer, porque ele não era um suicida idiota. Ele era um homem de Deus, um homem que esteve ao lado do seu rei Davi, deste ungido de Deus, e batalhou as batalhas do exército do Senhor, e se entregou a esta luta, e foi fiel até o fim, e foi honrado por Deus nos seus feitos, na sua geração. Ele passou, mas deixou o seu legado, deixou a sua história, deixou o seu exemplo, deixou o motivo pela qual ele fez isso, a sua motivação, que não é explicitada, mas está implícita aqui, quando lemos, que todos fugiram, mas ele ficou, e se colocou no meio de um terreno, para dizer que ele sabia a quem ele servia, e Deus era com ele. A sua motivação não era Davi não estava com ele nesta hora, sua motivação era Deus, era o Senhor, e ele sabia que o Senhor estava ali, ele não estava só. E nós com Cristo, nós com Deus somos maioria, né? Somos maioria, e ali ele se fez presente, e ele estava na posição, no meio, e a palavra então vai dizer para nós aqui, ele se colocou no meio daquele terreno, e ele o defendeu. Ele o defendeu. Ele defendeu o que era de Deus, que acima de ser de qualquer um, era de Deus. E ele entendeu isso. E ele disse: olha, Filisteu não vai pisar o pé na terra do meu Deus, não vai saquear a bênção do meu Deus para o seu povo. E eu vou lutar com estes filisteus, eu vou defender este campo de lentilhas, eu vou defender a obra de Deus, eu vou defender a igreja do Senhor, eu vou defender a bênção que é o ministério que Deus me deu. Eu não vou abrir mão disso. É tempo de você arregaçar as mangas, é tempo de você lembrar que você é um ungido de Deus, que você é uma mulher ungida por Deus. O óleo do Espírito já desceu sobre a sua cabeça, a unção sobre você. E às vezes as pessoas se perguntam: eu não sei ainda qual é o meu ministério. Larga de mistificar as coisas. Você sabe quando é que Deus usa você? É quando você arregaça as mangas e começar a trabalhar. Você vai descobrir rapidinho qual é o seu ministério. Você vai descobrir rapidinho qual é a unção que está sobre a sua vida. Começa a se empenhar em ganhar almas para Cristo, em fazer a obra do Senhor. Se determine em agir, e você vai descobrir rapidinho que Deus vai lhe usar. Deus vai começar a usar você para libertar cativos. Deus vai começar a usar você como boca de Deus nessa terra.
Deus vai começar a usar você. Gente que diz: eu não sei o que fazer, começa a fazer visitas em um hospital. Ore ao Senhor e diga: a Deus, eu não vou ali apenas para ser um visitante, eu vou ali para ser um embaixador de Cristo, uma embaixatriz de Cristo, um profeta, uma profetisa de Deus naquele lugar. Eu quero que tu me uses quando eu abrir minha boca, eu quero que tu me uses quando eu impor as minhas mãos. Rapidinho você vai descobrir o quanto de valor e de unção existe sobre a vida daquele que crê ao Senhor. É difícil descobrir o que Deus tem para a sua vida sentado em berço esplêndido, deitado na rede baiana. É muito difícil, irmão. Todos os dons e todos os talentos que o Senhor me concedeu, não me concedeu sentado em uma cadeira. Não me concedeu sentado em uma cadeira, irmã. Ele me concedeu enquanto eu estava servindo a Ele, na minha precariedade, na minha pequenez. O Senhor foi comigo, na ousadia de crer que esse Deus que me chamou era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu pensava ou pedia a Ele, conforme o poder dele que operava na minha vida. Então eu me determinei a fazê-lo. Eu não aceitei ser apenas uma pessoa quedada dentro da igreja, e aonde a igreja precisava eu estava ali. Eu me coloquei à disposição e eu servi. Deus é minha testemunha de todo o meu coração ao Senhor. Eu não fui fabricado de um conchavo de liderança que quis me ordenar a ser pastor, porque antes de eu ser ordenado, muito tempo, desejaram me ordenar, e eu disse: não, quieta com esse negócio, porque só uma pessoa que for meu pastor me ordenará ao santo ministério da palavra. Então estamos, pastor Daniel, para além disso. Não foi um grupinho lá que se uniu e disse assim: essa pessoa aqui, é uma pessoa bacana, porreta, de influência, tem dinheiro, ou isso ou aquilo, vamos lá, vamos derramar óleo sobre ele. Não foi, nossa história não é assim. A nossa história é diferente. E sabe o que me alegra? Eu olhar para trás e ver que eu tenho uma história com Deus. E eu já me coloquei nos campos de lentilha para defender certas coisas, lutando, com serviço, com oração, com jejum, buscando de Deus, por aqueles campos de lentilhas, pela obra do Senhor, pelas coisas de Deus, sem falar das demais coisas, não é? Como eu disse, não vou entrar nessa seara hoje, mas lutando pelas coisas de Deus, com paixão, com amor, com fervor, edificando a cada dia. E muitas vezes o inimigo vem e sopra de forma contrária, e às vezes a gente recua mediante a força de certos impedimentos, mas esse recuo não é uma atitude de derrota, apenas, né, de fortalecimento para a gente voltar a marchar, porque nós estamos na luta, na batalha, e nós não abrimos mão disso. Quando alguém disse para mim: Deus vai usar você para fazer alguns milagres, pronto, é tudo que eu precisava ouvir. Ele não me disse como, ele não me disse aonde, ele não me disse de que forma, ele só disse isso. E eu disse: se é de Deus para a minha vida, então eu quero. E o que foi que eu fiz? Eu comecei ousadamente a orar pelas pessoas, porque não era eu, mas Deus que estava na minha vida, que poderia fazer os milagres. Então eu comecei a ver Deus fazendo algumas coisas maravilhosas, Deus agindo na vida de outras pessoas, através da minha vida. Então eu comecei a descobrir o que essa palavra dizia era verdade. Mas não é que eu duvidasse que era verdade, mas às vezes a nossa dúvida é se essa verdade nos alcança, se é para nós isso. E eu comecei então a pedir a Deus dons, talentos, tudo. Eu aprendi com um pastor: peça tudo e Deus te dará o que Ele quiser te dar, o que for útil para você. Então eu comecei a pedir, e Deus começou a me usar de revelação, de profecia, de cura, com o tempo, assim, não é? Em que eu gostava muito dessa área de libertação, estar ali orando pelas pessoas, curando os enfermos, expulsando os demônios. Então era aquela coisa, não é? Depois às vezes Deus muda um pouco ali o seu ministério, o momento ministerial, não é? Então foi um momento assim maravilhoso, de descoberta, de crescimento, de ver coisas extraordinárias da parte de Deus, de busca, numa igreja assim, de homens, de mulheres de Deus, mas às vezes assim, tradicional. E eu discerni uma coisa da parte de Deus, que era
assim, aquele enchimento do Espírito Santo, de orar pelas pessoas, batismo do Espírito, como queira chamar ou denominar essas coisas, né? E eu comecei a orar pelos jovens ali da igreja, gente que estava ali antes de mim, e aquelas pessoas falando algumas em línguas espirituais, e foi um rebuliço muito grande, foi um mover muito grande, foi um mover de Deus muito grande. E isso traz assim para nós as lembranças de que nós nos colocamos em defesa de certos campos que Deus queria mover na nossa mocidade, que Deus queria mover na nossa igreja. Eu sempre me colocava ali na linha de frente, outras pessoas também, né? Para que Deus tivesse espaço de fazer. Quando a gente pisa num campo, a gente tem que tomar posse daquilo em nome de Jesus. Nós não podemos recuar. Quando nós chegamos na região lá de Santo Antônio de Jesus, não, como é? Bom Jesus da Serra, a nossa congregação, e nós começamos um trabalho lá na Fazenda Mumbuca. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de estar lá. Então nós começamos aquele ponto de pregação lá naquela fazenda. Era um local ali de muita prática, tanto de idolatria como de feitiçaria. Tinha muita feitiçaria lá, a ponto de um feiticeiro local mandar um recado para o nosso pastor local lá, que era o pastor Marcos Silva, dizer para ele: olha, aqui vocês não vão começar trabalho de crente não, essa congregação aí, isso vai fechar, né? E aí o pastor Marcos mandou um recado para ele, né? Dizendo: ó, diga a ele que aqui abriu e não vai fechar não, isso aqui é de Deus. E ele me falou, e eu disse: não se preocupe não, que a gente vai estar em oração e Deus vai operar o milagre. Nós ficamos pé lá, e houveram levantes e problemas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão lá, hoje nós temos uma congregação edificada. Procura onde está o feiticeiro que sumiu. Não sei se a terra abriu, ele desceu, ou o que é que aconteceu, mas eu sei que ele não está mais lá há muitos anos. Há muitos anos. Sabe por quê? Porque eu creio naquilo que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem chegou nos primeiros dias dos trabalhos da Igreja Batista da Paz, quando nós fomos ali para o Caboatã, ali no início, há anos atrás, aquilo ali era tomado de ebós, cheio de trabalhos ali, cheio de trabalho. A gente via lá direto, ali atrás do shopping, tinha um pequeno matagalzinho assim, e era cheio ali de despachos que eram colocados ali. E a gente lá. E a coisa foi, e a coisa foi, e a coisa foi. E algum tempo depois, alguns anos depois, você procurava e não havia mais nenhum trabalho ali. Você sabe por quê? Porque não adiantava colocar a presença de Deus no meio da sua igreja, impedir a manifestação e toda a obra maligna. E assim nós vamos de força em força. Quantos problemas nós enfrentamos ali, quantas afrontas, quantas lutas, mas nós só saímos daquele campo de lentilha que Deus nos deu no dia em que Deus preparou algo melhor para nós. No dia em que Deus preparou algo que era superior, e Ele mesmo disse: agora sai, pode bater a poeira dos pés e sair daí, porque o tempo de vocês acabou aí. Então nós viemos para cá, não é verdade? Quantas lutas aqui para construir isso aqui. Foi pouca luta, nós levamos quase 3 anos parados com problemas na prefeitura, com denúncias sobre denúncias, e denúncias sobre denúncias, e perturbação sobre perturbação, e dinheiro a fiscais para poder a gente não continuar a obra aqui. Não havia interesse, não é verdade? Mas na força do Senhor. Olha nós aqui. Amém? Glória a Deus. E é isso que nós devemos valorizar. É o poder e a obra do Senhor. E aqui, queridos, você é um samá de Deus. Você é uma samá de Deus. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Quero que você feche os teus olhos e você se sinta no meio deste campo de lentilhas. Esse campo que pode ser um ministério que você esteja talvez fugindo dele, abrindo mão. Talvez este campo seja um dom, um talento, um chamado, sua liderança.
Deus está chamando você para uma liderança de célula, para ganhar almas para Jesus, saquear o inferno. Esse campo que você precisa lutar essa noite, talvez esteja para além disso, seja a família, seja a questão de trabalho, eu não sei, mas eu sei que você pode se identificar com alguma coisa, e que você tenha que dizer hoje, né? Eu não abro mão disso, e que você saia daquela posição de fugitivo e venha para o meio, se coloque no centro. Então a palavra de Deus disse que Ele desafia os filisteus, luta e os mata, e os destrói na força do Senhor. Mas a palavra é bem clara ao dizer que isso não veio dele, mas que Deus operou grande livramento. Porque no final das contas, o que nós somos e o que nos dignifica e o que nos traz muita honra é sermos isso, instrumentos de Deus. Feche os seus olhos por um instante. O que é que você está precisando determinar hoje? E dizer: Satanás não vai mais saquear isso que é meu. A minha coragem, talvez a minha autoestima. Às vezes o diabo está saqueando a sua autoestima. Satanás está saqueando os valores que Deus pôs no seu coração. Satanás está querendo saquear isso. E você não está tendo uma postura tal qual de Samar, mas você está se colocando em fuga. Mas nessa noite Deus está chamando você para dizer: vem para o meio. Este é o lugar onde eu opero o livramento. Vem para o meio, porque este é o lugar onde eu chamo os escolhidos. Vem para o meio, porque este é o lugar onde o Senhor estará para dar vitória aos seus valentes. E você precisa tomar essa postura e dizer aos filisteus que estão querendo invadir o seu coração, a sua alma, a sua vida, que você não permitirá que isso aconteça. Você, em nome de Jesus, hoje vai tomar posse desta palavra e se levantar como valente de Deus. Sua história vai ser conhecida talvez nessa igreja. Fulano está arrebentando aqui no ministério, está ganhando alma para Cristo, está se desenvolvendo nos ministérios internos da casa, uma bênção. Está aqui na casa do Senhor com amor, com zelo, buscando a face de Deus. Aleluias. É o transbordar de uma vida cristã em coragem, em determinação, em motivações de coração. Deixa a motivação certa invadir o teu coração e você vai lutar com afinco por aquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo tocar a sua vida nesta noite. Deus te deu fé no coração. Esta fé pode ser pequena, e eu vou dizer uma coisa a você: o diabo vai querer roubar essa fé de você. O diabo vai querer roubar a motivação que você tem no seu coração para congregar, para adorar a Deus, para orar, para dizer para alguém que você é um cristão, que você é uma pessoa que tomou uma decisão ao lado de Cristo. Lá na parábola do semeador, quando Jesus fala do primeiro momento em que a palavra foi semeada, e ele diz: mas logo vem o diabo, uma semente de fé vem ao teu coração, mas logo vem o diabo querer arrancá-la de lá. Uma semente de motivação vem à tua alma, mas logo vem o diabo querer arrancar de lá. Uma oração é ministrada sobre você, desatada uma unção sobre a sua vida, mas logo vem o diabo querer roubar essa bênção de você. O diabo quer roubar a sua fé, o seu estímulo, um desejo que surgiu no seu coração de crescer, de conhecer a Cristo de uma forma mais íntima. É tempo de você agir como Samar, se pôr no meio do campo e diga ao diabo: recua, porque isso aqui não é teu, isso aqui é a bênção de Deus para a nossa vida, para a minha vida. Aleluias. Não abra mão do que Deus te tem dado, não jogue fora aquilo que Deus colocou na tua mão. Mas hoje, que a graça esteja sobre a sua vida. Vem, Espírito Santo, vai tocando cada vida, vai tocando com poder cada vida nesta noite, vai tocando com graça, vai tocando com unção, vai tocando, aleluia, para fortalecer, para levantar, para soerguer, para pôr de pé em uma posição de batalha. Vem trazendo, Espírito Santo, aqueles que estavam lá nas pontas para o meio, o lugar onde Deus opera, o lugar onde Deus está fazendo as coisas, no centro, aleluia. Vem trazendo, Espírito Santo. Não traz apenas a mente, não traz apenas a emoção, traz o coração, traz a alma, aleluia, traz tudo.
Oh, aleluias. Vem, Espírito Santo, vai tocando, fortalecendo e operando o teu milagre nesta noite. Desata a tua unção sobre a tua igreja. Vai tocando, vai chamando, vai levantando vidas neste lugar, vai operando neste lugar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está querendo fortalecer a tua vida, toma posse disso. Deus está querendo renovar o teu ministério, toma posse disso. Deus está querendo renovar o teu amor, toma posse disso, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar, abençoar, fortalecer a tua vida nesta noite. Toma posse disso. Faz como Samar. Muitos talvez estejam em fuga, querendo influenciar você, dizendo não vale a pena, para que isso? O que é que você está fazendo? Esse nível de empenho, isso não é necessário. Foge deles, vem para o meio, vem para o campo. Deus vai operar o livramento, Deus vai usar você. Você vai ser um vaso de bênçãos na mão do Senhor. Eu ministro sobre a tua vida, que essa unção esteja sobre ti. Apresenta-se, vem para o meio. Chega para o pastor e diz: olha, pastor, eu quero trabalhar para Cristo, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero abrir minha célula, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Chega para mim, eu vou ficar super feliz de ouvir isso, empolgado. Eu vou dizer mais um Samar aqui no meio. Estamos nos unindo neste meio, estamos nos unindo do centro, aonde Cristo está, para vencermos a batalha, em o nome de Jesus. Cadê o povo que crê? Pode dizer um amém? Amém, glória a Deus, aleluias. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Você pode selar essa palavra com uma salva de palmas para Cristo? Olha só, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus, amém. Gente, o tempo não para, né? Cadê nossos obreiros para a gente correr aqui com o nosso ofertório?